Olá pessoal, aqui é o Marcelo Coleoni e esse é o Conteúdo 85. Antes de começar, por favor, me ajude a divulgar esse conteúdo para mais pessoas, interagindo, compartilhando, me seguindo, se inscrevendo. Por favor, isso vai fazer toda a diferença e não custa nada para vocês. Basta um clique, esse conteúdo pode chegar a mais pessoas. Conto com a sua colaboração. Muito obrigado. Bom, o assunto de hoje eu vou falar sobre sustentabilidade operacional. O grande risco, o que é uma liderança sustentável? Quando a gente olha a sustentabilidade, a gente olha como um pilar, econômico, financeiro e social. Isso é um pilar externo, que hoje as empresas estão cada vez mais sendo requeridas em função das novas pessoas, as novas gerações, os impactos ambientais, tem uma série de coisas que forçam com que as empresas comecem a se preocupar com isso, que comecem a serem responsáveis. E aí tem um monte de informações que eu já falei em conteúdos anteriores sobre as pessoas usarem, as empresas usarem isso só como fachada e não como de fato algo de propósito, de valor. E aí assistindo uma palestra de uma pessoa bem famosa, Stephen Hitchford, ele é um palestrante global, ele fala muito sobre sustentabilidade e foi agora em 2022 lá na Noruega, ele trouxe alguns conceitos importantes que vêm até de uma pesquisa da Deloitte sobre isso. E a gente fala um pouco sobre esse conceito. Ele começou a entender que o conceito de sustentabilidade não está mais apenas no externo, está no comportamento das pessoas. A gente precisa voltar a ser o que realmente a gente era. Quais são os nossos princípios, quais são as nossas ansiedades, o que é importante para a gente como ser humano. E aí ele fala, ao longo do tempo, que toda evolução que a gente teve lá em mais de 2000 anos, ele tem essa percepção que não foi uma evolução muito significativa. Ele fala assim que hoje, se uma pessoa que viveu há muito tempo atrás, ela retoma a sua vida no momento de hoje, é lógico, tem questões tecnológicas que vão trazer algumas percepções diferentes, mas o básico existe, o básico não mudou. O que ele fala é que a gente está mudando, sempre tentando melhorar o mesmo e não tentando reajustar. Aí ele fala um pouco das startups, que as startups vêm com um processo de ruptura do tradicional, ele é anti-tradicional, ele fala muito sobre isso, mas a grande questão é o quanto a gente precisa prestar atenção nos dados e não em opiniões. E aí ele fala sobre algumas questões que vale a pena a gente refletir. Eu vou deixar o link da palestra dele lá nesse fórum que ocorreu na Noruega. E para vocês entenderem, tá em inglês, mas acho que dá para seguir tranquilo. Para vocês entenderem um pouco do conceito dele. Então ele fala que dados, ele é muito importante. Então a gente tem que se preocupar com dados. Ele faz até uma analogia muito legal com uma criança, lá a geração Z, as próximas gerações, respondendo uma simples pergunta, ou fazendo uma simples pergunta para nós, que somos mais experientes, vamos dizer assim. Uma pergunta simples, como é que você está? E aí você responde, estou bem. A criança lá na frente, em função da quantidade de dados, ela fala bem para ela, qual que é a tua pressão sanguínea, como é que está o seu colesterol, como é que você sabe que você está bem? Quais são os dados? Então os dados vão fazer as pessoas começarem a se preocupar. Isso vai fazer as empresas hoje se preocuparem muito mais com os dados do que com as opiniões. Aí ele fala outra coisa importante, você quer mudar o modo de fazer as coisas, a experiência ela é um fator negativo nesse caso. Porque se eu vou partir para algo novo, inexistente, a minha experiência do passado vai me carregar com modelos tradicionais, experiências mais distantes, eu digo. Experiências momentâneas de você acertar, errar e você corrigir isso faz parte do dia a dia. Mas a experiência como a gente vem usando, lá na minha 10 anos atrás, quando eu comecei minha carreira, eu fazia isso. Isso
tende a voltar a fazer você voltar para o tradicional e tentar melhorar o tradicional. Então, o que vale de fato para ele nesse mundo de sustentabilidade, de olhar para a empresa sobreviver, para atingir a sua responsabilidade social, o seu impacto social de maneira sustentável, ela tem que se preocupar com os dados, com as informações e traçar modelos diferentes. Nesse contexto, vem um relatório da Deloitte, que eu queria trazer para você algumas coisas que eles acharam bem relevantes. Eles falaram alguns obstáculos. Fizeram uma pesquisa para mais de 2 mil CEOs de empresa, chama CXO, né? Tudo que é C, alguma coisa, alguma letra, ou. Então, COO, CEO, CFO, e aí vai. Ele traz algumas questões. Quais são as preocupações, quais são os obstáculos que as empresas têm para garantir os esforços de sustentabilidade? Então, ele fala que 30% está na dificuldade de medir o impacto ambiental. Como mensurar isso? Como validar? Como mensurar? Então, o fato de não conseguir mensurar faz com que os processos não vão para frente. Por quê? A gente está no modelo tradicional de querer medir tudo. Faz sentido você medir algumas coisas, mas em relação à tecnologia, à inovação, a medição ela é totalmente diferente. Então, o impacto social, o impacto ambiental é difícil você medir, é um dos obstáculos que eles têm para não garantir a sustentabilidade das organizações. O outro é a insuficiência de fornecedores de sustentabilidade ou processos que emitem pouca emissão de poluente. Então, a insuficiência de você ter fornecedores que tragam tecnologias para fazer com que isso reduza os impactos ambientais, principalmente na emissão de poluentes. Isso 27%. 27% também acho que é muito caro. É muito caro para uma organização, hoje, nessa competição acirrada, tratar questões ambientais, questões de sustentabilidade. Então é muito caro. 25% ficam no foco no curto prazo, com demandas de investidores, dos acionistas, para que você cumpra metas de curto prazo. E quando você tem uma empresa focada em curto prazo, você não consegue olhar para médio e longo prazo, porque todo o teu esforço está focado em trazer resultados imediatos. Esse é um dos maiores riscos que eu vejo em qualquer organização, em todo o meu contexto de trazer informações para você, dos 85 conteúdos agora, ele traz para mim esse conceito muito forte. A gente não está fazendo uma gestão estratégica e sustentável, porque a gente só fica focado no curto prazo. Ele é importante? Sem dúvida, mas eu não posso ignorar o longo prazo. O meu curto prazo ele é foco do meu longo prazo. E hoje, meu curto prazo é a necessidade imediata. É ter mais dinheiro, é valorizar a ação, um monte de coisa, que faz todo sentido, mas você deixa de olhar para frente. E precisa ter um equilíbrio nisso. Se eu foco muito aqui, eu vou perder lá na frente. Se eu foco muito lá na frente, talvez eu perca a mão aqui. Então, como é que eu faço um equilíbrio adequado para isso? E 24% a magnitude da alteração precisa ser muito grande. Então, as alterações precisam ser muito grandes e aí inviabilizam os esforços de sustentabilidade das organizações. Isso que foram os grandes CEOs, CXOs, o CXO, onde o X substitui qualquer cargo dessas hierarquias do nível C que a gente chama. Então, são preocupações importantes. Outra coisa é que a gente olha para a sustentabilidade como liderança por 3 aspectos. Então, as ações do líder e do comitê, ou da liderança da organização, ou da liderança da equipe, ela é essencial para garantir a continuidade e a sustentabilidade e o avanço de questões sustentáveis, tanto para dentro quanto para fora.
Ter um propósito, um direcionador que seja colaborativo e ágil nas organizações. Essa outra lente. Então, como é que eu faço o processo ser ágil e colaborativo? Quanto mais pessoas, mais dados eu reúno, mais informação eu tenho, mais possibilidades eu vou conseguir. E outra coisa é que o ecossistema ele precisa pensar e se engajar nesse propósito. Então, nesse caso, a soma dos fatores deixa de ser 1 mais 1 é igual a 2 e 1 mais 1 é igual a 11, por exemplo. Porque ele agrega o ecossistema pensando e engajado nisso. A gente fala, essa palestra do Stefan, ele traz muito a questão de sustentabilidade para organizações, para o mercado, né? Como as organizações se comportam para fora. Mas eu queria ressaltar como ela se comporta para dentro. Como é que eu trago isso para dentro da minha organização? Como é que eu olho para a organização e vejo a sustentabilidade operacional dela? Já qualquer conteúdo que você olhar, eu tenho um viés para isso. Eu acredito muito que as organizações precisam ser sustentáveis. O que é ser sustentável? É você desenvolver gente, é você envolver pessoas, é você realmente fazer com que as pessoas participem da liderança da organização, sejam responsáveis por isso e consigam contribuir nas suas diferenças. Tanto você olhar para isso, quanto você criar processos disruptivos para a sua própria organização, para você realmente mudar o tradicional, como você pensar diferente, como você inovar e criar de forma mais efetiva e mais recorrente do que você vem fazendo isso ao longo do tempo. Então, eu sou realmente uma pessoa que olha para o tradicional como um aprendizado, mas eu não me apego ao tradicional, eu tento ver possibilidades diferentes. Existem maneiras e maneiras de fazer a mesma coisa. Cabe a gente achar qual é a melhor possível para isso. Então, são elementos que vale a pena a gente parar para entender. Porque a única certeza que a gente tem o incerto é a única certeza. O bunny, frágil, aquelas coisas de incompreensível, totalmente não linear, ele é um ambiente de hoje e as empresas estão enfrentando isso. Então não adianta a gente usar modelos tradicionais com um ambiente totalmente diferente, totalmente irregular, incompreensível, não linear. As pessoas pensam diferente, as pessoas estão fazendo coisas diferentes, estão preferindo coisas diferentes. Então, olhe para isso. Sustentabilidade operacional é você olhar para a sua organização de maneira sistêmica e fazer com que ela se desenvolva no todo, usando todo o capital intelectual que está empregado nela, e não só os braços como a gente usava nos modelos tradicionais. Esse contexto é mais para a gente olhar para a sustentabilidade num aspecto interno e externo. Externamente, todos os nossos, a geração Z e a geração Alpha que está chegando no mercado de trabalho daqui a pouco, vai questionar muito a questão e vai começar a direcionar as suas preferências, sejam de compra, de relacionamento, com empresas que realmente são sustentáveis na sua essência, que realmente se preocupam com o impacto social, ambiental e têm o seu retorno financeiro, que é o tripé. Não adianta nada você ter um dos três e os outros não existirem. Então, como se preocupa com isso? A empresa precisa ter lucro? Com certeza. Só que o lucro ele pode ser direcionado de outra forma. Então, ele fala muita questão de por que eu preciso do dinheiro. Vale a pena ver a palestra do Stefan. Eu não sei se tem tradução ou se tem legenda em português para vocês seguirem, para quem não conhece o idioma inglês, não lida bem com o inglês. Mas é um processo, é uma visão diferente, vale a pena. Eu não conhecia ele, acabei por pesquisas, por um grupo de estudos de liderança global que eu participo, acabei interagindo com essa palestra e gostei bastante. Por isso estou trazendo esse conteúdo para você. Conteúdo super atual, agora de 2022, para que a gente possa refletir sobre as nossas empresas, as nossas organizações. Então, imagine que você está numa empresa tradicional, eu vivenciei isso, participei de uma multinacional e dentro da minha área consegui fazer um processo muito parecido com isso, como fazer o crescimento sustentável da organização. Espero que tenha contribuído.
Mais uma vez peço o favor para você dar um clique aí, se inscrever, me seguir, compartilhar. Um simples gesto seu já pode fazer toda a diferença para mim e para muitas pessoas que podem começar a acompanhar esse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.